A entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial de 14, no caso da Rússia até 17, mesmo a guerra até 18, é insistência em um erro, né, Maicon? A Rússia perde pro Japão, entra numa competição que é meio desigual, porque internamente é um país frágil, belicamente falando, e os bolcheviques superam, ganham essa disputa partidária que a gente apresenta aqui no que diz respeito aos mencheviques, e com a saída de Nicolau II de forma compulsória do czar e da disputa já ganha dos bolcheviques, se torna uma realidade. A revolução vai acontecer e ela será uma revolução bolchevique. Com isso, vem a abdicação do czar, que é ocasionada em março, né? Vale relembrar também que existem dois calendários, o ocidental e o calendário russo, mas a gente aqui prefere usar o calendário ocidental, que é melhor, né? Tipo, por quê? Existe dois. Foda-se. A questão do calendário é uma simbologia da mudança que a Rússia está se propondo, né, no Michael? Colocar em prática. Então, em cima disso, a partir de 17, o processo revolucionário já está rolando, já está acontecendo. Comenta pra gente um pouquinho como é que você vê essa perspectiva a partir de 17, a partir da saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Vemos em 1917 a abdicação do czar, que ocorre em março, e a notícia que chega em Lenin logo em seguida. A participação de Lenin agora não é a participação apenas de um revolucionário, né? A participação do Lenin é da substituição da figura de líder. Mas a ideia é não dar continuidade à questão czarista, porque dar continuidade é uma questão absolutista daquela... Logo após a saída do czar, entra o governo provisório, o governo de Kerensky. Logo após isso, Lenin fica sabendo em 15 de março, ele que estava exilado na Suíça, volta porque ele acha que agora é o momento de que a revolução vai acontecer, a revolução pelo proletário vai acontecer. É o momento da participação dele dentro desse levante, né? Sim, porque a situação já estava precária e o povo já estava pedindo uma revolução. E não seria na figura de uma substituição do czar, algo parecido do que existia, que iria transformar a Rússia no que seria depois da União Soviética. Sim. Logo após a vinda dele para a Rússia, ele projeta as teses de Abril, que é uma crítica ao governo provisório. Então você já toma nota da mudança em seguida da saída do czar, não traz o que é necessário dentro da política revolucionária do final do 19 e começo do 20. Não traz uma estabilidade. Essa estabilidade que poderia fazer parte, melhor colocando, dessa transição, não existe. Então ele é a figura da estabilidade e do que o povo quer e projeta em que dê certo. Outubro de 1917 traz um panorama do início da mudança, né? A gente comenta dessas transições e elas possuem um recorde da história da Revolução Russa. E a partir de outubro de 17 não vai existir mais aquela Rússia com heranças feudais czaristas. Vai ser o prelúdio, o pontapé inicial do que será a Revolução Russa propriamente dita, não os antecedentes, não o panorama geral que a gente está comentando aqui, né, Maicon? E sim a ação direta. Agora veja, o seu vestibular é uma questão dissertativa, é importante, né, Maicon? Vocês vestibulandos entender o panorama do contexto da Revolução, o panorama além Revolução, que é o panorama da Rússia. Maicon, como é que você vê esse panorama a partir de 1917 com a formação da União Soviética? Com a ofensiva de Kerensky, em julho, ele começa a perder o poder sobre as massas do povo. Massa do povo? Pizza do povo. A partir da ofensiva Kerensky, quando o governo começa a perder o controle do povo, Lenin já começa a revolução que está iminentemente próxima.
Não tem como evitar que aquele processo acontecesse, né? A saída de Lenin do exílio já era uma fagulha de toda a fogueira que vai providenciar a Revolução Russa lá em 17. É aí que Lenin e o Exército Vermelho vai para o Palácio de Inverno para poder se apropriar do governo que já está escasso, o povo não aguenta mais. Ele toma o poder em outubro de 1917 e a partir dali ele começa a governar. A Guerra Civil na Rússia, depois de 17, é mais um período de transformação que traz diálogos de forma bem sutil, né? São esses embates com o Exército Branco, o Exército Vermelho, com o patrocínio dado no momento dos Estados Unidos em querer saber para qual caminho a Rússia vai se tornar depois da Primeira Guerra Mundial, né? Se torna uma questão de ordem global, de ordem mundial. Mesmo com a instalação de Lenin dentro do período, até chegar a 1922, com a estabilidade da União Soviética, a Rússia internamente passa por um contexto, passa por alguns anos de turbulências, né, Mário? Até efetivar 1922. Né? Então a gente está entendendo um processo amplo para que exista a tão famosa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Que a partir de 22 se instala com qual propósito? Mas como é que você objetiva esse propósito a partir dessa primeira fatia da década de 20? A partir de 1921, quando Lenin instala a NEP, que é uma medida para poder, como ele diria, um passo para trás para dar 2 passos para frente. Essa nova política econômica que o Michael coloca aqui é um marco zero da reformulação das práticas econômicas da Rússia, né? Sim, porque ela usa do capitalismo para poder fomentar a sua economia e assim dar os 2 passos para frente que Lenin sempre disse. Essa frase, ela dizia. Só para, né? Essa questão do passo para trás, do avanço, né, ele remonta à ideia de como a sociedade, não é soviética, vai ter os seus próximos passos dentro da década de 20. Então é um momento que a gente precisa entender como funciona a URSS. A partir daí começa a ser dividida, porque já era dividida antes, mas começa a fomentar mais a indústria e começa a ser dividida as terras para quem necessariamente não tinha muita terra, e as indústrias, a divisão das indústrias para os proletários, para os sovietes. A partir daí começa a União Soviética realmente socialista, né? A essência, né? Sim, que ela começa a dividir todas as terras que eles tinham e as fábricas. Então a popularização do pão, a popularização da terra, do pão, como eu comento, e agora tem que seguir uma nova ordem, né, Maio? Porque é a ordem do século XX de instalação e da popularização de soviéticos operários, né? Você precisa agora trabalhar em cima de uma logística industrializada que até então era muito difícil. Afinal, a gente vivia em uma herança completamente medieval. Infelizmente, dentro da história, né, nada é pra sempre. A vida não é nada pra sempre. A vida é muito difícil pra todo mundo aqui, nada pra sempre. Essa ficou ótima, você deu risada. Dentro da Revolução Russa e já da União Soviética existente, nada é para sempre. Infelizmente, seu principal líder, né, Trotsky, é extraditado para o México, Lenin começa a adoecer e toda a ideia, a estrutura, a essência, né, da Revolução Russa, meio que com ele vai embora. Né? Vai embora porque o mundo tem um outro dinamismo, o poder ele enriquece a outras pessoas também, então a disputa é muito maior, não era como com o czarismo, que não tinha outro czar para entrar, a ruptura era inevitável. Né? Agora que a morte do Lenin, nós temos uma questão. Qual é essa questão? Uma questão com a morte do Lenin, né? A morte do Lenin vai trazer um outro protagonismo, o protagonismo de Stalin.
Com a morte de Lenin por causa de derrame cerebral, ele, antes de começar a perder os movimentos do corpo, ele manda uma carta para o governo, avisando que ele queria que Trotsky assumisse o poder porque ele achava que Stalin tinha uma mão de ferro e não governaria para o povo. Não traria uma forma de administrar que era a essência, que era a filosofia da Revolução. E de Lenin. Sim, então em cima disso, Trotsky se torna o perseguido, Lenin falecido e Stalin inevitavelmente possui um campo aberto para instalar na União Soviética que esses dois incapazes queriam, então pouco povo, né? Uma União Soviética competitiva, porém diferente da filosofia popular, trabalhadora, do operário, do proletariado, né, Michael? Que, aliás, é o que fomentou e o que levou à Revolução Russa. Sim, se não tivesse esses ideais, a Revolução talvez nem teria tido. Evidentemente que a Rússia não existiria campesina da forma que territorialmente existe hoje, né? Mas, de qualquer forma, a União Soviética ela começa diferente do que motiva a Revolução. Então é importante para você entender, da forma que o Michael nos apresentou, da forma que nós conversamos com você aí no X, é importante entender que a Revolução Russa possui uma característica e o que será da União Soviética uma característica distinta, né? Evidentemente que em outros vídeos essa pauta da União Soviética, stalinista, do período entre guerras e durante a Segunda Guerra Mundial, será algo a ser debruçado com calma, né, Michael? Mas esse período é para você entender de que, um candidato, um pré-candidato a vestibular se envolve com as questões políticas e da história, a questão marxista, a questão da Revolução Russa, a questão política do processo, do operariado, do proletariado. Isso daí enriquece o teu conhecimento não só para o vestibular, fundamental para ele, é por isso que a gente está aqui, né? Sim. Mas também para o envolvimento e entendimento de como você observa, vislumbra o mundo que você vive, as questões do seu país e como você questiona isso, né? Mas eu quero agradecer, estou muito feliz com a sua participação, adorei, é muito orgulho de você estar participando aqui, ter sido um aluno meu e estar tão engajado com essas questões. A galera da X aqui agradece muito a sua presença, viu? Obrigado, agradeço a galera do X e o Júnior, meu amigo de longa data. Galera, é isso aí, curtam nossa... Galera, é isso aí. Siga a nossa página no Instagram, no YouTube, compartilhe. A X, informação é nosso esporte. É isso aí, forte abraço!